Sim, produtivos, Bitcoin abaixo dos 100 mil dólares. E aí, será que entramos no bear market? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje e colocar alguns indicadores, tanto técnicos, né? Olhar um pouquinho de gráfico, tanto também macroeconômicos. E tentar formar uma tese com vocês aqui. É claro que tudo que a gente mostrar para vocês aqui não é dica de investimento, como eu sempre falo para vocês, mas algumas teorias, algumas probabilidades, mas claro que não é nenhuma certeza de direcionamento de mercado, porque o mercado é soberano, a gente, por mais que a gente faça algumas análises aqui, a gente não sabe para onde vai, mas a gente pode sim olhar os dados anteriores, históricos, e tentar prever algo para o futuro aí. Então, vou começar a mostrar para vocês agora aqui um pouquinho de gráfico, que é bom também que vocês começem a entender. Primeira coisa que eu quero passar para vocês. Vocês estão vendo aqui que agora o valor do Bitcoin está em 98.300. Então, ele está numa zona aqui que a gente diz uma zona bem perigosa, que a gente chama de suporte. É essa aqui. Nós temos uma outra que é bem aqui também, ó, tá vendo? Temos outra que é bem aqui também, bem aqui também. Então, se a gente traçar essa linha aqui é uma linha, aqui anteriormente ele era uma resistência, né? Só para mostrar para vocês, o que é suporte? Quando eu venho de baixo para cima, ele para, né? E depois sobe, ó. Ele parou aqui próximo, subiu, parou aqui agora. Aqui também, ó. Subiu, parou aqui, né? Subiu um pouquinho, caiu abaixo dessa linha, depois subiu e meio que ficou parando aqui algumas vezes. Então, isso, quando vem de cima para baixo, a gente diz que é um suporte. Quando a gente está numa zona de baixo para cima, a gente diz que esse mesmo ponto é um ponto de resistência, né? Para poder subir. Então, agora, como a gente está vindo de cima para baixo, a gente entende que esse é um ponto agora aqui de suporte, os 98 mil. Tá, Leandro, mas se ele cair mais, até onde que ele pode cair mais? E aí a gente traça essa tendência aqui que a gente chama de Fibonacci, que a gente pega o último fundo dele aqui, de baixo para cima. Eu vou trazer um pouquinho para o lado para ficar mais claro. Deixa eu só apagar esse aqui, para não ficar tão rabiscado. E aí, essas linhas aqui, ó, indicam, então, os próximos pontos de suporte que ele pode chegar. Então, agora ele está no meio, né? O suporte que a gente tem aqui é do 100 mil, por isso que eu falei, é tão importante esse suporte do 100 mil, que ele já está aqui, gente, desde novembro, né, de 2024. A gente está aqui vindo nesse suporte dessa linha aqui do 100 mil. Então, aqui, ó, ele passou agora dos 100 mil no diário, né? A gente está sempre olhando o gráfico do diário aqui, bem a curto prazo mesmo, e ele pode chegar, então, o próximo, até aqui nos 94.600, 94 e pouco, né? Então, esse seria o próximo ponto dele de chegada, que pode chegar, tá, pessoal? Isso aqui não é, já estamos no 98, para chegar nos 94 não seria nenhuma surpresa, mas, no meu entendimento, não significa também que nós entramos no bear market. E aí, vamos analisar algumas possibilidades aqui com vocês. Deixa eu apagar isso aqui agora. O que vocês estão vendo aqui, gente? Deixa eu só tirar isso aqui. Estão vendo essas duas linhas aqui mais grossas? Uma verde e uma outra mais lilás. E aí vocês devem ter ouvido falar sobre a cruz da morte. A cruz da morte, na verdade, a gente chama de cruz da ressurreição. Por quê? Como é que a gente analisa a cruz da morte? Toda vez que a média móvel dos 50 dias, que seria essa roxinha aqui, essa lilás, essa é a média móvel dos 50, e essa aqui na verdinha é a média móvel dos 200 dias. Toda vez que a média móvel dos 50 cruza de cima para baixo, então aqui a gente teve um cruzamento, a gente chama isso de cruz da morte. Então deixa eu pegar um pincelzinho de novo aqui. Vocês estão vendo que bem aqui ela cruzou, e o que aconteceu? Fez um fundo aqui, ó. Fez um fundo aqui. Então, no momento que ela cruzou, ela fez um fundo, e logo depois, o que aconteceu com o preço do Bitcoin? Depois desse cruzamento, o preço, ó, subiu. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Deixa eu pegar de novo. Quando veio a média móvel dos 50, cruzou a de 200,
fez um outro fundo aqui, bem aqui, e o que aconteceu com o preço do Bitcoin? Ele, então, teve uma outra disparada aqui também. Aqui, tá? E o que está acontecendo neste exato momento, gente? Neste exato momento, nós temos a média móvel dos 50 beijando. Nós estamos aqui beijando a média móvel dos 200. Ainda não houve o cruzamento. Então, aqui, hoje é dia 13 de novembro. Isso deve acontecer até o final desta semana. Então, e o fundo está sendo feito. Então, está acontecendo muito semelhante aos outros movimentos anteriores. Por isso que a gente fala que a cruz da morte é a cruz da ressurreição. Porque se acontecer, claro, não é certeza, né? São probabilidades, igual aos movimentos anteriores, então a gente pode ter sim na próxima semana, ou a gente não tem uma data exata, mas depois desse cruzamento, pode o fundo chegar, como eu mostrei para vocês, até os 94 ali, né? E aí sim, quando bater esse fundo aqui, ó, vamos pegar aqui dos 94, por exemplo, e aí então ele faz essa reversão e dá o novo bump aqui. Então, esta é uma análise mais técnica, né? Que com base na cruz da morte, que muitos analistas falam aí, a gente pode ter sim uma reversão do Bitcoin para um novo topo, ok? Outra coisa, pessoal, que quando a gente analisa, quando a gente está vendo aqui da média móvel, né, que perdeu essa média móvel dos 200 dias, no diário, a gente expande esse gráfico também, então, para um gráfico mais semanal, que é mais no longo prazo. Deixa eu pegar esse aqui, ó, que já está no semanal. E aí, eu deixei exposto para vocês aqui a média móvel dos 50 dias. E notem que interessante também esse outro indicador aqui, ó. Toda vez que a média móvel de 50, o gráfico, né, bateu na média móvel de 50, vamos começar aqui desde trás, desde 2020, ó, ele veio aqui e bateu, quando ele bate, ele dá um beijinho aqui na média móvel de 50, o preço dá uma subida. O que aconteceu aqui, ó? Aqui ele passou a média móvel de 50, mas aqui no ano 2021 para 2022 ele teve o bear market. Então aqui foi o bear market, né? Ah, mas quem me garante que não vai ser bear market agora? Então, um dos motivos foi a cruz da morte lá, que passou para vocês. Eu já vou passar um outro motivo também, tá? Mas vamos analisar depois que acabou o bear market e começou o novo ciclo, né? Do bull market, que é o contrário, que é o ciclo de alta. Então, até para alinhar com vocês os termos, né? Quando a gente fala em bear market, gente, bear é de urso, que ele dá a patada de cima para baixo. Então, ele derruba todo o mercado. E a gente tem depois, então, o ciclo de alta, que a gente chama de bull market, que é do touro, que ele vai, então, levantando de baixo para cima esse mercado. E isso aconteceu aqui, então, lá depois, em 2023, né, onde o Bitcoin deu uma subida, hora que ele bateu de novo aqui na média dos 50 dias, ele teve essa alta aqui, depois ele caiu de novo, bateu nos 50 dias e teve uma nova alta, caiu novamente, bateu aqui nessa velhinha, subiu e agora ele bateu e passou, né? Mas lembrem, a gente está num gráfico semanal. Então, aqui, ó, o que a gente tem que esperar agora? Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó, o 103, que eu sempre falei para vocês na semana passada, já fiz um vídeo sobre isso. O 103, ele é o valor que a gente espera que ele não caia do semanal. Porque se ele perder no semanal esse 103, aí é preocupante, a gente tem que fazer novas análises aqui, porque vai ter passado já a cruz da morte aí, e se demorar muito tempo abaixo do 103, é uma zona realmente muito de perigo, e aí pode ter, então, reversão de mercado, tá bom? Então, fiquem de olho no fechamento semanal, que é sempre domingo, 9 horas, que é o fechamento semanal do mercado de cripto, para não ficar abaixo. Então, enquanto estamos no diário, hoje é quinta-feira, né, vamos aguardar aí até o final da semana de domingo, para ver como é que ele vai fechar nisso aqui. Então, a tendência, pessoal, batendo aqui, também é de nova subida, tá? Para ficar bem bonitinho aqui. Eu ainda estou acreditando nesta subida, pessoal. Leandro, mas
Quem me garante que a gente não está nesta mesma situação aqui, ó, desse gráfico do bear market, quando passou a média de 50 e deu essa queda, né? Quem me garante que a gente não está aqui? Pessoal, o que acontece? Os topos que são formados em todos os ciclos, eles têm um prazo muito curto, são de dias. Então, a média, a quantidade de dias que ele fica em um topo é uma quantidade muito pequena, que nem se a gente pegar aqui de 2020, né, a 2021, quando ele teve essa queda, depois teve o novo topo, é aqui a média de 30 dias, pessoal. Não passa de 30 dias, ó, março, abril, então ele não passa muito mais, né? Pode passar uns 30, 40 dias aqui, mas não passa disso, tá? Então aqui tivemos esse topo, claro, eu não vou voltar mais nos gráficos para trás, mas é basicamente isso. O que está acontecendo agora aqui com o Bitcoin? A gente está numa zona aqui, ó, de 110 a 120, quando ele subiu, que é uma região de topo mesmo, entre 110 e 120, a diferença é muito pequena aqui, né? E isso aqui, se vocês analisarem, quando ele começou no 110, por exemplo, isso foi em julho de 2025, né? Vocês podem olhar aí para a direita, tá 112 ali, ó. De 112 a 120 ficou, então, bastante dias. Então, de julho para cá, olha quantos meses que a gente já está, quase 6 meses, pessoal, nessa região aqui de alta, né? Como se fosse um mercado lateralizado aqui nessa região. Então, isso para mim não configura topo. O topo, ele não demora todo esse tempo. Então, por isso que eu ainda acho que tem espaço para subir. A gente está numa zona de acumulação agora, que caiu para baixo do 100. E aqui eu sempre vejo como uma oportunidade. Vocês não podem perder a oportunidade quando o Bitcoin, o suporte dele está no 100, baixar do 100 para fazer a acumulação. Isso aqui é uma grande oportunidade, porque depois que ele passar dessa região dos 126 e ir lá para o 150, meu amigo, o novo topo vai ser o 126, o novo suporte vai ser o 126. Dificilmente depois ele vai chegar a essas novas regiões. Então aproveitem, pessoal. Não vamos pensar a curto prazo. As pessoas começam a entrar no mercado, começam a pensar sempre a curto prazo, compra agora e fica vendo todo dia o preço se cai ou se sobe. Aí a pessoa fica naquela montanha russa do sofrimento, né? Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. E quando a gente fala em Bitcoin, não é de dias, não são de semanas, não são de meses, são anos. Então, coloque o dinheiro lá que realmente vocês vão olhar para ele daqui a 5, 10 anos. E aí sim vocês vão ver a grande valorização dele, claro, se vocês acreditam em todos os fundamentos do Bitcoin. Tá bom? Olhando um cenário macroeconômico de curtíssimo prazo novamente, que eu estou comentando com vocês aqui, nós temos a recente a sanção do projeto, né, do Trump, aqui que encerrou o shutdown mais longo da história. Pessoal, foram 43 dias. Explica um pouquinho melhor, Leandro, o que é isso aqui. O que foi esse shutdown, pessoal? Esse shutdown foi uma forma de vetar, de barrar o governo a adquirir mais, a fazer mais gastos. Então, é isso que ele falou, olha, não pode aumentar mais a dívida. Então, se eu não posso aumentar mais a dívida, eu não posso fazer mais gastos, e o dinheiro que eu tenho aqui, eu não posso despejar no mercado. Então, esse dinheiro todo está retido por 43 dias. E agora se encerrou na quarta-feira, então, no dia 13, né? Então, hoje, na verdade, essa notícia saiu hoje, mas foi ontem que foi sancionado, e na sexta-feira, então, deve liberar amanhã, no dia 14, e olha como vão fechando as coisas, né? A gente está chegando no cenário de Cruz da Morte, né? Que vai se fechar até o final da semana. Até o final da semana tem o encerramento desse shutdown, então o governo vai estar liberado para poder despejar dinheiro no mercado, aumentar a liquidez, e toda vez que o governo abre a torneirinha, pessoal, o Bitcoin tende a se valorizar, porque é isso. Toda vez que o dinheiro ele é colocado no mercado, a liquidez aumenta, a máquina começa a gerar mais papel, mais moeda, ele se desvaloriza frente ao Bitcoin. É sempre assim que acontece. São esses motivos que eu estou ainda muito confiante com a subida do Bitcoin, e eu acredito que na próxima semana nós teremos surpresa. Então, meu amigo, se tu tem caixa, que é a lei, quem tem caixa é rei. Compre Bitcoin agora.
Não espere mais o melhor momento. Acumule mais Bitcoin, que lá na frente tu vai me agradecer. Tá bom? Muito obrigado por vocês e até o próximo vídeo.